Venha connosco nesta viagem para além do horizonte. Vamos conhecer tudo aquilo que nos fascina e descobrir tudo o resto. Porque nós, mesmo sem ver, continuamos sempre a acreditar. Bem-vindos a mais um podcast do blog Além do Horizonte. Hoje o nosso tema será Direito do Trabalho. Eu sou a Bárbara e tenho comigo a nossa equipa completa, Filipe Azevedo, Ana Silva e João Ferreira. E sem mais demoras, vamos então passar ao nosso tema de hoje. É verdade, hoje vamos falar então sobre legislação laboral, mais destinada aos trabalhadores com deficiência. O João será o nosso guia para nos falar da nossa legislação, que é uma das mais avançadas do mundo no que concerne à inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas, como é óbvio, ainda há muito caminho a percorrer e basta vermos que o desemprego, por norma, afeta o dobro das pessoas com deficiência do que as pessoas sem deficiência. E por falar em desemprego, a primeira pergunta que eu faço, João, é, tendo em consideração o número significativo de pessoas com deficiência que se encontram numa situação de desemprego, existe algo na lei que impeça as empresas de discriminarem as pessoas com deficiência quando colocam, por exemplo, um anúncio de emprego? Precisamente, Filipe. Portanto, a lei nesse aspecto, no artigo 24º, fala especificamente que as pessoas com deficiência têm igualdade no acesso ao emprego. Portanto, nós aqui inclusivamente até já tivemos um podcast sobre as cotas de emprego na função pública que já está em vigor desde 2001, as do setor privado estão neste momento numa fase de adaptação e, de facto, as pessoas com deficiência não poderão ser discriminadas, seja em que fase for do processo. Na questão dos anúncios, aquilo que é sabido é que, muitas vezes de forma implícita acaba sempre haver algum tipo de discriminação, nomeadamente quando colocam expressões como a questão da robustez física ou a robustez psíquica. De facto, isso por vezes, acaba por certa forma ser assim um bocadinho de forma capciosa, deixar as pessoas com deficiência de fora ou fazer com que elas não se candidatem. Contudo, as empresas nesse aspecto não o poderão fazer e as pessoas com deficiência poderão candidatar-se na mesma. Na eventualidade das pessoas com deficiência verificarem que existe algum tipo de anúncio ou em alguma fase do processo foram vítimas de discriminação fruto da sua capacidade reduzida para o trabalho, as pessoas poderão apresentar a queixa na Autoridade para as Condições de Trabalho, na ACT, na qualidade de autoridade administrativa, ou até mesmo no INR, o Instituto Nacional para a Reabilitação, que são as entidades que de facto têm o poder controle nacional nessas matérias. Para além disso também é relevante dizer que, de acordo com o artigo 32º também do Código de Trabalho, as empresas são obrigadas a guardar durante um prazo de 5 anos toda a documentação referente a todos os recrutamentos que fizeram durante esse período de tempo, o que significa que na eventualidade de, por exemplo, ter havido um anúncio que tenha sido colocado em que faça discriminação ou em alguma fase do processo a pessoa sinta que de forma objetiva foi objeto de discriminação, nesse aspecto a empresa terá obrigatoriamente que ter essa documentação e caso não a tenha existe contornação para esse efeito e como tal será relativamente simples às autoridades administrativas verificarem e, se for caso disso, aplicarem o respectivo procedimento de contorno nacional. Mas qual seria a entidade prioritária para as pessoas poderem recorrer? O ACT ou o INR? Neste aspecto, Filipe, poderão ser as duas, ou seja, a ACT trata especificamente de questões de trabalho. Portanto, qualquer tipo de limitação no acesso ao emprego, a ACT tem que ser a entidade responsável. Contudo, a empresa poderá não apanhar apenas uma coima pela questão laboral, poderá apanhar também pela parte da discriminação, caso ela tenha existido. Por exemplo, imaginamos o seguinte exemplo, num anúncio de emprego, imaginemos que constava lá alguma coisa que de forma implícita ou explícita colocava as pessoas com deficiência de fora. Por exemplo, nesse aspecto aquilo poderá configurar discriminação e nesse caso em específico, caso o Conselho configure discriminação, a entidade correta para se fazer a mesma reclamação será o INR. Agora, se for único e exclusivamente algo de âmbito laboral, nesse aspecto a entidade responsável será a ACT. De qualquer forma vale a pena equacionar as duas, não é? Recorrer às duas entidades, porque eventualmente podem ser processos diferentes, mas no fundo vão dar ao mesmo, não é? Precisamente, Filipe, há cautela, se a pessoa estiver na dúvida, o ideal é mesmo recorrer às duas. Após a contratação, os trabalhadores têm que ir a uma consulta de medicina de trabalho. Os trabalhadores com deficiência é recomendado mencionarem as suas limitações? Sem dúvida nenhuma, Ana. Eu penso que inclusivamente esta aqui provavelmente até será das questões mesmo mais relevantes, precisamente porque muitas pessoas com deficiência sabem que ficam fora do mercado de trabalho precisamente por causa das suas limitações em termos físicos ou psíquicos.
E como tal, muitas dessas pessoas tentam disfarçar nas entrevistas ou tentam mesmo disfarçar no local de trabalho com o intuito de não serem prejudicadas pela sua capacidade reduzida de trabalho. Mas isso acaba por ser um erro e, do meu ponto de vista, acaba por ser um erro grave, porque a parte da medicina no trabalho está interligada com a parte de higiene e segurança no trabalho, com a parte dos acidentes de trabalho, e estas pessoas, com o intuito de se tentarem proteger no curto prazo, poderão estar a criar um grande problema no futuro. Portanto, a pessoa com deficiência não tem que informar a empresa de absolutamente nada, mas relativamente ao médico de trabalho, sim, é obrigatório fazê-lo, e caso não o façam poderão ter problemas mais tarde. Portanto, a apresentação do atestado médico multiusos por si só é relevante, sem dúvida nenhuma. Contudo, é importante também que levem, se caso tenham, um atestado do especialista que segue aquela pessoa a informar quais as limitações que a pessoa tem, o que ela pode ou não exercer em termos de saúde e em termos de segurança. Será dessa forma que o médico de trabalho posteriormente irá emitir uma ficha de aptidão, a informar se a pessoa está apta ou não está apta, ou está apto condicionadamente, e no campo das observações poderá colocar as medidas corretivas que a empresa eventualmente terá que fazer. Com base nessa informação que foi prestada ao médico do trabalho, o técnico de higiene e segurança no trabalho irá também ajudar, de certa forma, na adaptação do posto de trabalho e na tomada de medidas que possam proteger o trabalhador na questão da saúde e na questão da segurança. E, portanto, se a pessoa tiver ocultado alguma coisa numa fase inicial, porventura o técnico não terá essas medidas corretivas porque não tem um total conhecimento da deficiência e das limitações dessa pessoa, o que significa que a propensão para haver acidentes de trabalho será superior. E caso exista um acidente de trabalho e se descubra que a pessoa já tinha uma deficiência que não a mencionou ao médico do trabalho, não referiu, não apresentou, por exemplo, através de um atestado médico, a seguradora imediatamente tentará fugir e dirá que o trabalhador é responsável precisamente porque ocultou informação relevante à empresa e dessa forma a empresa não o conseguiu proteger em termos de saúde e em termos de segurança, tal como faria se tivesse tido conhecimento disso. E, portanto, é todo relevante que as pessoas com deficiência informem o médico de trabalho de tudo, de todas as suas limitações, para que o médico de trabalho possa fazer um acompanhamento presente dessa mesma situação, não só no momento da admissão, mas também posteriormente em consultas periódicas ou até mesmo em consultas ocasionais, e possa prestar a informação devida e adequada não só à entidade empregadora relativamente ao que a pessoa pode ou não exercer, e ao técnico de higiene e segurança no trabalho, que neste aspecto terá um papel decisivo na questão dos equipamentos de proteção individual, se for caso disso. Os trabalhadores com deficiência encontram-se dispensados de algumas formas de trabalho se isso prejudicar a sua saúde? Sim, de facto é verdade, Bárbara. Se isso prejudicar a saúde e a segurança das pessoas com deficiência, os trabalhadores não estão obrigados, neste caso eu digo que as pessoas com deficiência, ou mais de 60% de incapacidade, ou com doença crónica, não estão obrigadas a realizar algumas formas de trabalho, nomeadamente a trabalharem no regime da adaptabilidade, a trabalharem no regime de banco de horas ou trabalho concentrado. Portanto, no caso em específico de trabalho concentrado, isso verifica-se muito hoje na questão da indústria, pessoas que trabalham 10 ou 12 horas por dia e depois têm mais folgas durante a semana, ou até mesmo terem um horário mais flexível, a questão do banco de horas, que trabalham algumas horas a mais num determinado dia e gozam essas mesmas horas nos dias seguintes. Portanto, as pessoas, se isso colocarem em causa a sua saúde ou a sua segurança, encontram-se dispensadas em prestar esse género de trabalho. Para além disso, também se encontram, na eventualidade de colocar em causa uma vez mais a saúde e a segurança, prestarem trabalho entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte. Quem fará a aferição se efetivamente a pessoa, isso coloca ou não em causa a questão da saúde e da segurança no trabalho, uma vez mais, e vindo aqui também na sequência da pergunta anterior, será o médico do trabalho. Portanto, se a empresa colocar o trabalhador neste regime, previamente as pessoas com deficiência ou doença crónica têm obrigatoriamente que ir a uma consulta de medicina no trabalho e, portanto, o médico irá verificar se efetivamente isto poderá ou não colocar em causa a saúde e a segurança do trabalhador. Na eventualidade de considerar que coloca, pelo menos um destes regimes, a pessoa fica dispensada de prestar esse género de serviço. Se o empregador, neste caso, insistir com um trabalho que, de facto, a pessoa com deficiência acha que coloca em causa, é aquela primeira pergunta que tinha respondido o João, ou seja, terendo de se dirigir à ACT ou ao INR, nesta circunstância também. Sim, Bárbara, sim, de facto é verdade. Contudo, aqui, por vezes, acaba por ser um bocadinho complicado
a questão de o fazer, uma vez que poderão não ter competência nessa matéria. Ou seja, na eventualidade, aquilo que a pessoa deverá fazer neste aspecto é documentar-se devidamente. Portanto, a pessoa, antes de ir a essa mesma consulta, ser avaliada por um médico de medicina no trabalho, que poderá não ser especialista na área da deficiência da pessoa, o que a pessoa deverá fazer é juntar um atestado médico, juntar um relatório que esteja ali suficientemente exaustivo com todos os problemas que a pessoa tem e os motivos pelos quais a prestação daquele género de trabalho poderá colocar em causa a sua saúde ou a sua segurança, e, se possível, inclusivamente levar exames. Agora, o que pode acontecer é que, por exemplo, o oftalmologista considera que a pessoa não pode fazer um determinado tipo de trabalho e o médico do trabalho considerar que sim. De facto, poderá recorrer, neste caso em específico, à ACT ou ao INR, se considerasse que estaria a ser discriminado. Contudo, por vezes, a autoridade administrativa apenas vai verificar se houve lisura no procedimento e, se a empresa tiver cumprido esse procedimento, o trabalhador, nesse aspecto, não poderá fazer nada em termos administrativos. E, portanto, quem poderá tomar uma decisão será o tribunal. Se o trabalhador considerar que esta entrada em vigor, portanto, esta forma de trabalho poderá efetivamente prejudicar a sua vida e tendo em consideração que as decisões em tribunal demoram muito tempo, aquilo que poderá fazer é dirigir-se ao Tribunal de Trabalho e solicitar a interposição de uma providência cautelar que possa suspender os efeitos dessa decisão da entidade empregadora. E, portanto, aí já ficará um bocadinho ao critério do juiz e, na eventualidade de ser aceito e for dado provimento a essa providência cautelar, a empresa apenas poderá obrigar o trabalhador a realizar este género de trabalho após transitar em julgado a decisão. E relativamente ao trabalho suplementar, existe também algum regime excepcional para as pessoas com deficiência? Sim, existe, e neste caso em específico, aqui não há sequer necessidade de ir a uma consulta médica, uma vez que está proibido. Portanto, as pessoas com deficiência não realizam trabalho suplementar, exceto se considerarem que o devem fazer, mas a entidade empregadora não pode, de forma alguma, obrigar uma pessoa com deficiência ou doença crónica. Neste caso em específico, eu estou sempre a referir deficiência, mas eu quando refiro deficiência também, é deficiência e doença crónica. A lei refere-se sempre especificamente a essas duas situações. Portanto, no caso em específico do trabalho suplementar, ao contrário do que acontece com o regime que falámos anteriormente, neste caso as pessoas não são obrigadas de todo a realizar trabalho suplementar. Existe algum regime mais favorável de assistência ao cônjuge com deficiência ou aplica-se o regime geral? Sim, existe um regime mais favorável, portanto, no caso em específico do regime geral, o cônjuge ou unido de facto tem um período de 15 dias anuais para poder prestar assistência o trabalhador prestar assistência ao cônjuge unido de facto tem um período de 15 dias anuais, isso implica perca de remuneração, mas as faltas são justificadas se devidamente comprovadas que efetivamente aquela assistência era inadiável e era absolutamente imprescindível e, para além disso, a entidade empregadora, caso pretenda, poderá solicitar ao trabalhador que apresente um documento comprovativo que não havia naquele preciso momento mais nenhum elemento do agregado familiar que mora na mesma casa que pudesse prestar essa mesma assistência. Portanto, neste caso em específico, se estivermos a falar de um cônjuge unido de facto, que seja pessoa com deficiência, o trabalhador terá direito a um período anual de 30 dias, que poderão ser seguidos ou interpolados. E em termos de assistência a filhos com deficiência ou doença crónica, existe algum regime previsto na lei? Sim, existe, e neste aspecto, acaba por ser até um bocadinho mais abrangente e até um bocadinho mais complexo. Portanto, no caso em específico dos filhos com deficiência ou doença crónica, os pais, independentemente da idade dos filhos, têm direito a um período exatamente igual à questão do cônjuge unido de facto, portanto 30 dias por ano, sendo que neste caso em específico também implica a perca de remuneração, terão que apresentar um documento comprovativo, um atestado médico a confirmar que efetivamente aquela assistência era imprescindível e era inadiável e caso a entidade empregadora pretenda, poderá solicitar também um documento comprovativo de que o outro cônjuge tem atividade profissional e que naquele momento não estava em casa a poder prestar assistência àquela pessoa e, portanto, era mesmo necessário que o trabalhador se deslocasse, por exemplo, ao hospital para uma consulta médica ou para a realização de um exame e, portanto, tem um período de 30 dias por ano. Na eventualidade do filho com deficiência ou doença crónica estar hospitalizado, tem que levar um atestado médico a comprovar que a pessoa, está internado e, nesse aspecto, não existe esse limite de 30 dias. É o período de tempo em que estiver, portanto, internado. Neste caso em específico, a Segurança Social paga
estas ausências a 100%, portanto é 100% da remuneração de referência. A título de exemplo, para quem tiver também interesse nisso, a remuneração de referência neste caso em específico calcula-se da seguinte forma, portanto a Segurança Social vai fazer a média das remunerações dos primeiros 6 meses dos últimos 8, desconta o subsídio de férias e desconta o subsídio de Natal e dessa forma vai saber qual é o valor dia. Com base nesse valor dia, a Segurança Social paga a 100%. Para além disso, também existe um outro regime que tem a ver especificamente com a questão de, na eventualidade existência de um filho com deficiência ou doença crónica, os pais poderão pedir uma licença para ficarem em casa num período máximo de 6 meses, sendo que essa licença poderá ser renovada até 4 anos e, nas situações mais graves, devidamente documentadas por atestado médico, poderão ir no limite até 6 anos. Nesse caso em específico, a Segurança Social, o montante que paga é de 65% da remuneração de referência. Portanto, os regimes que existem de assistência aos filhos é exatamente este. João, e relativamente aos pais que tenham filhos com deficiência, a lei permite-lhes pedir redução de horário ou isso não está previsto na lei? Sim, está previsto na lei, Filipe. Os pais que tenham filhos com deficiência ou doença crónica até 1 ano poderão pedir uma redução do horário de trabalho de 5 horas semanais. Portanto, a entidade empregadora não está obrigada a aceitar nas situações em que, porventura, considere que aquele é um trabalhador absolutamente imprescindível para o exercício daquelas funções ou por necessidades prementes da empresa. Evidentemente, isto são sempre conceitos subjetivos, contudo, caso o trabalhador assim o pretenda, poderá solicitar à empresa essa mesma redução do horário de trabalho. Algo mais comum tem a ver especificamente com a questão dos filhos com deficiência ou doença crónica, independentemente da idade que tenham e durante um período máximo de 4 anos, os trabalhadores poderão pedir uma redução do horário de trabalho para tempo parcial ou trabalharem no regime de horário flexível. Portanto, neste caso em específico, caso os trabalhadores assim o pretendam, devem notificar a empresa com um período de antecedência de 30 dias. A entidade empregadora terá que notificar o trabalhador por escrito na eventualidade de considerar que o trabalhador não poderá trabalhar nesse mesmo regime e terá que devidamente fundamentar. Portanto, terá que dizer que aquele é um trabalhador absolutamente imprescindível para a empresa ou que existem necessidades prementes da empresa e terá que informar quais são essas mesmas necessidades que impedem a empresa de autorizar que aquele trabalhador com um filho com deficiência ou doença crónica possa exercer trabalho, portanto, em termos parciais ou trabalhar no regime de trabalho flexível. Caso a empresa, então, portanto, neste caso em específico não concorde, deverá informar o trabalhador e o trabalhador tem um prazo de 5 dias para contestar a decisão da empresa. Portanto, o trabalhador deverá também fundamentar por escrito os motivos pelos quais não concorda com a decisão da empresa. Após receber ação por parte do trabalhador, a empresa tem um prazo de 5 dias para remeter essa mesma, todo o processo, portanto, ou seja, a solicitação inicial do trabalhador, a recusa por parte da empresa e a recusa a essa mesma recusa, digamos assim, por parte do trabalhador e terá que a remeter para a CIT, que é a Comissão para a Igualdade do Trabalho e no Emprego. Portanto, a CIT, após essa mesma notificação, tem um prazo de 30 dias para se pronunciar se dá ou não razão ao trabalhador. Na eventualidade de dar razão ao trabalhador, a entidade empregadora fica proibida de obrigar o trabalhador a cumprir o trabalho, digamos que o horário completo, caso este tenha solicitado trabalho a tempo parcial ou num outro regime, caso este tenha solicitado o regime de trabalho flexível, sendo que apenas o poderá fazer quando houver uma decisão em tribunal transitada em julgado, ou seja, a CIT se der razão ao trabalhador e a empresa não concordar, terá que impugnar essa mesma decisão da CIT junto do Tribunal de Trabalho e só quando houver uma decisão transitada em julgado é que nesse aspecto poderá obrigar o trabalhador a colocar a exercer as funções que a empresa assim pretende, nos horários que a empresa pretende. O que significa, em termos práticos, tendo em consideração o período de tempo que por norma demora um processo em tribunal, neste caso em específico andará aí na casa dos 2 anos sensivelmente e tendo em consideração que este regime poderá aplicar-se no máximo durante um período de 4 anos, isso significa que para os trabalhadores verdadeiramente, e até mais importante que a decisão do tribunal, aquilo que verdadeiramente interessa é a decisão da CIT. Portanto, caso a CIT considere que o trabalhador tem todas as condições e que a empresa de facto não necessita mesmo deste mesmo trabalhador no horário completo ou num outro regime, que, por exemplo, que não permite o horário flexível e dar razão ao trabalhador, efetivamente, em termos práticos, aquilo que irá acontecer é que o trabalhador terá razão e a empresa não o poderá obrigar. Um trabalhador adquirir uma deficiência no decorrer do seu contrato de trabalho, o que é que acontece a esse mesmo contrato?
Pronto, isso é outra questão, Ana, que é muito relevante e por norma é sempre muito polémica e uma parte muito significativa das vezes isso acaba por ir para tribunal. Portanto, neste caso em específico, a legislação até se aplica mais nas situações que são mais comuns, que têm a ver especificamente com a questão dos acidentes de trabalho ou das doenças profissionais, em que um trabalhador que, por exemplo, sofre um acidente de trabalho ou uma doença profissional, a empresa tem tendência a invocar, a caducidade do contrato de trabalho, algo que está previsto no Código de Trabalho, no artigo 343, na linha B, que fala especificamente sobre a questão da incapacidade absoluta, permanente, definitiva, que ocorre de forma superveniente, ou seja, após a vigência do contrato de trabalho. O contrato de trabalho iniciou-se, a pessoa adquiriu aquela deficiência fruto do acidente de trabalho ou doença profissional, e a empresa considera que o trabalhador não poderá fazer mais nada e remete isso mesmo para a caducidade. E este contrato caducou. Mas o que está na lei não é isso e, portanto, apesar de existir esse artigo, também a empresa, não se poderá esquecer, e algumas empresas não o têm feito, que têm uma obrigatoriedade de tentarem readaptar o posto de trabalho para verificar se aquele trabalhador poderá continuar a exercer aquelas funções e, caso não consiga, a empresa tem a obrigação, e esta obrigação consta no artigo 155 da Lei 98/2009, portanto, a legislação dos acidentes de trabalho, a empresa tem a obrigatoriedade de tentar reconverter aquele mesmo trabalhador, reclassificá-lo e dar-lhe a devida reabilitação, nomeadamente através da formação profissional, para verificar se é possível colocar aquele trabalhador com um acidente de trabalho ou uma doença profissional numa outra função na empresa. Só mesmo caso seja impossível e a empresa comprove que teve todas essas ações, portanto, não é apenas dizer que as teve, teve e tem que provar em tribunal que as teve e que foi de todo impossível, então, nesse caso em específico, a empresa poderá, caso o juiz assim concorde, de facto invocar o 343 da linha B, portanto, a caducidade do contrato de trabalho. De outra forma, caso a empresa apenas diga que este trabalhador deixou de ter condições, isso não é suficiente e, portanto, a empresa, nesse aspecto, terá que pagar ao trabalhador desde a data em que processou o seu despedimento até a data de trânsito e julgado e terá que ficar com o trabalhador. Quando o empregador não pretende que um trabalhador continua a exercer funções na empresa. Por norma, o caminho mais fácil será enverdar pelo assédio moral. Nesta situação, o que é que o trabalhador pode fazer para se defender? De facto, isso é uma realidade, Bárbara, ou seja, neste caso em específico não se aplica apenas às pessoas com deficiência, isto é algo em termos genéricos, portanto a empresa quando não quer um determinado trabalhador, muitas vezes acaba por cair na tentação da questão do assédio moral. Portanto, quando existe assédio moral, durante muito tempo o assédio moral foi visto apenas como algo que era uma mera contraordenação, o trabalhador fazia queixa à ACT, a ACT, tal como acontece ainda hoje de facto, é muito difícil fazer prova relativamente ao assédio moral, exceto quando se trata de situações objetivas, nomeadamente questões salariais, por exemplo, aí é relativamente simples. Mas quando se trata de outro tipo de assédio moral, muitas vezes fazer prova de facto é complicado e quem acusa prova, portanto, muitas vezes o trabalhador é ele que tem que fazer prova de que está a ser vítima de assédio moral e nem sempre é fácil. O legislador tem vindo a tentar alterar a lei de forma sucessiva para tentar limitar isto, embora acabe sempre por ser sempre um bocadinho complicado, porque as empresas pretendem enverdar por esse caminho, também muitas vezes sabem fazer as coisas, mas isto, desde 2014, deixou de ser apenas uma mera contraordenação e passou a ser crime, o que significa que o trabalhador poderá apresentar queixa no Ministério Público, estar a ser vítima do crime de assédio moral. Por vezes, a intervenção do Ministério Público neste aspecto está obrigada a intervir e obrigada, neste caso, a investigar se efetivamente existe algo ou não. Muitas vezes isso acaba logo por inibir a empresa, portanto, fica sempre com algum receio por o processo já estar na vertente criminal no Ministério Público e, para além disso, também, caso se prove que efetivamente existe assédio moral, também não se vai livrar da contraordenação e da respectiva coima. Mas muitas vezes aquilo que acontece é que isto acontece, o assédio moral, e os trabalhadores, os colegas que viram têm algum receio, porque temem ser eles os próximos a serem vítimas de assédio moral e muitas vezes recusam-se a testemunhar. E, portanto, desde 2019 também houve uma alteração à lei em que os trabalhadores que vão testemunhar, tanto na vertente contraordenacional como também em tribunal, na vertente criminal, não poderão ser objeto de processo disciplinar, exceto se comprovar que efetivamente era falsa essa acusação de assédio moral e que a pessoa que foi testemunhar sabia que era falso e sabia que estava a testemunhar sobre algo que era falso. Portanto, caso contrário, não poderá ser vítima de um processo disciplinar, o que acaba por ser uma tremenda mais-valia, embora em termos práticos isto aqui continua a sortir efeitos que são muito reduzidos, tendo em consideração que, por norma, os trabalhadores, as testemunhas que conseguem arranjar, são ex-trabalhadores da empresa que muitas vezes estão descredibilizados em tribunal,
tendo em consideração que muitos desses ex-trabalhadores que se disponibilizam para ir testemunhar a favor do colega contra a empresa, por vezes saíram da empresa em litígio com a entidade empregadora e, portanto, se existe esse litígio, será uma das questões que o juiz irá colocar de imediato, se foi ou não trabalhador, se continua a sê-lo e se tem ou teve algum litígio com a empresa. Caso tenha tido, de facto, pronto, acaba por perder um bocadinho de credibilidade essa mesma testemunha, mas pronto, mas quer queiramos, quer não, são sempre passos que têm vindo a ser dados e que, de certa forma, pronto, visa limitar e visa também condicionar empresa para que isso não ocorra. Portanto, neste caso em específico, quem acusa prova, não há inversão do ónus da prova, exceto quando se trata, por exemplo, de questões de discriminação. E isto muitas vezes verifica-se na questão salarial. No caso da questão salarial, inverte-se o ónus da prova. Portanto, se o trabalhador considerar que já ser vítima, por exemplo, recebe menos que o colega e não existe motivo justificativo para isso, a ACT, quando intervier no processo, neste caso em específico, quem terá que fazer prova de que não está a discriminar é a empresa, não é o trabalhador. E, portanto, a empresa terá que provar, através da folha de remunerações, dos recibos de vencimento dos outros colegas, que efetivamente, pronto, não está a discriminar o trabalhador e, caso esteja, como é óbvio, não só terá que repor a situação com juros de mora, como também se arrisca a apanhar pronto, uma contraordenação e a respectiva coima. Muito bem, João. Quisemos celebrar a democracia, a igualdade e a inclusão. Espero que este podcast tenha sido útil tanto para trabalhadores como para empregadores. E, por outro lado, permita abrir uma janela de esperança a todos aqueles que estão também a fazer tudo por tudo para entrarem ou reentrarem no mundo laboral. Então, bom trabalho para todos. Este episódio foi editado pelo Filipe Azevedo. Já sabem, podem subscrever o nosso canal em qualquer uma das plataformas para o efeito, no Spotify, na Apple Podcast, no Google. Também estamos no YouTube. Sigam-nos no Facebook em www.facebook.com/adhorizonte www.facebook.com/adhorizonte. Poderão também nos visitar no nosso blog em www.adhorizonte.blogs.sapo.pt. Encontramos-nos no próximo podcast. Até lá, fiquem bem e bons horizontes!